Bom dia, meus queridos amigos do EJA, meus alunos, amigos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Professora Paula, na nossa aula hoje, terça-feira, aula de linguagens. E iniciamos a nossa semana fazendo uma revisão de um assunto bem legal e bem simples, viu? Antes de iniciarmos, também reforçar sobre a importância de realizarmos as atividades. Na semana passada nós tivemos o encontro das linguagens, que foi um sarau direcionado para todas as salas. Alguns participaram, como eu disse a vocês, eu fiz a frequência dos que participaram, viu? Parabéns pela participação nas atividades. Quem ainda não conseguiu se organizar, acompanhar direitinho, vamos lá, que ainda dá tempo, dá muito tempo, viu? Estamos aqui para ajudar vocês. Então, qualquer dificuldade, podem nos procurar, que estamos disponíveis, tá certo? Estamos aqui na parceria para ajudar vocês. E então, vamos lá. Temos um tema bastante legal, que é a revisão sobre as classes gramaticais. É um conteúdo simples, mas que às vezes pode ser que a gente tenha esquecido. A gente viu bastante, não foi? Então vamos lá, o que são as classes gramaticais? De um modo mais simples, falando, todas as palavras que a gente fala, elas fazem parte de um grupo, fazem parte de uma classe. E quantas classes são? São 10 classes. Na nossa língua portuguesa existem 10 classes gramaticais. Alguma palavra que a gente fala, ela faz parte de alguma dessas 10 classes gramaticais. Por que é importante a gente saber? Para a gente conhecer como funciona a nossa língua portuguesa. Conhecer, saber escrever melhor, ter um conhecimento maior sobre a nossa língua. Então vamos lá. Primeiro, o que eu chamaria da base para os outros, não é? É o substantivo. O que é o substantivo? É a palavra que dá nome aos seres, coisas, pessoas, lugares. Aí nós temos aqui a definição em verde. Nomeia seres, sentimentos, sensações, conceitos. E dentro do substantivo nós temos as divisões. Vocês lembram? Substantivo próprio, comum. Nós vamos fazer a revisão de uma parte desses aqui, não vamos revisar todos eles não, tá bom? Vamos lá, por parte, mas vamos falar todos os que tem, os 10, tá certo? Qualquer coisa, esse conteúdo já tem anotado no caderno de vocês, mas quem porventura já não tiver mais, só dá um pause aqui e anotar, não é só, aqui no caso é mais conceito. Vamos ao artigo. O artigo é a palavra que acompanha o substantivo. O artigo é ligado ao substantivo, acompanha o substantivo. Para determiná-lo ou indeterminá-lo, nós temos o artigo definido e o indefinido. Nós temos depois o adjetivo. O artigo acompanha o substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. O adjetivo já dá característica ao substantivo. Aí nós temos o pronome. Pronome, a palavra que pode acompanhar ou substituir o nome, que determina a pessoa do discurso. Dentro do pronome também nós temos divisões. Nós vamos ver a revisão hoje até o pronome. Temos a preposição. Preposição nós não vimos tão aprofundado, mas é bem importante as preposições e as conjunções, que elas nos ajudam muito, todas são importantes, mas as preposições e conjunções nos ajudam bastante na hora da produção textual, na hora de uma redação. Às vezes temos aquela ideia ali na nossa mente e fica faltando aquela palavra para fazer a ligação de uma frase com a outra. Aí nós recorremos às conjunções e às preposições, que nos ajudam bastante. Vocês lembram que a gente viu isso? Preposição serve para ligar uma palavra a outra, estabelecendo relações entre elas.
Conjunção, palavra que liga oração, estabelecendo entre elas relações de coordenação ou subordinação. Aí nós temos a interjeição, palavra ou expressão que evoca emoções, o verbo, a gente viu bastante, palavra que expressa ações ou estado, o advérbio, palavra que acompanha verbos, adjetivos ou outros advérbios, modificando-os, e o numeral, expressa quantidades, frações, múltiplos e ordem. Vamos lá. É uma revisão geral, mas a gente não vai ver todos hoje, tá certo? Aí quem já perdeu as anotações, podem dar um pause e copiar aqui alguma coisa que você achar que é necessário. Na língua portuguesa, nós temos 10 classes, ou classes de palavras ou classes gramaticais, como aqui já está mais do mesmo jeito da outra página. Ó, substantivo, verbo, artigo, advérbio, adjetivo, preposição, numeral, conjunção, pronome e interjeição. O que são as classes gramaticais? São os grupos de palavras a que as palavras pertencem. Elas são o quê? Elas fazem parte de qual classe? E o que são essas classes? Vamos ver, relembrar, não é? Primeiro, substantivo. Substantivo eu diria que seja, vamos dizer que é a base. Quase tudo é ligado ao substantivo, não é? Substantivo é a palavra que nomeia seres, coisas, pessoas. Toda a palavra que denomina um ser é usada para nomear pessoas, coisas, animais, lugares e sentimentos. Normalmente vem precedida de um artigo. Lembram do artigo? Aí nós temos aqui como exemplo: o cachorro tomou banho. Cachorro é o substantivo. Substantivo o quê? É um substantivo comum, não é? É um substantivo comum. E um exemplo de um substantivo próprio. Nós temos o nome de pessoas, lugares, instituições. Aí aqui abaixo um pequeno resumo sobre os substantivos. Dentro do substantivo tem as divisões. O substantivo pode ser comum ou próprio. O substantivo pode ser concreto ou abstrato. Concreto, que eu posso tocar, o abstrato, o que eu não posso tocar, mas eu sei, eu sinto e eu sei que existe, o abstrato. Primitivo, aquele que dá origem a outras palavras, o derivado, que deriva do primitivo, não é? O simples, o composto, o coletivo. Nós temos mais aprofundado, nós vimos mais isso, mas vocês estão lembrando? Não é verdade? A gente viu tudo isso e às vezes pode ser que tenha esquecido mesmo, por isso da nossa aula de revisão. Nós temos o artigo. O artigo vem acompanhar o substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Por isso que nós temos o artigo definido e os artigos indefinidos. Nós temos aqui, ó, é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminar. Aí o artigo classifica-se em determinado ou indeterminado. Os exemplos dos artigos definido: o, a, os e as. Os indefinidos: uns, uma e umas. Aí nós podemos até pegar, não temos aqui um exemplo, mas posso falar o exemplo da frase anterior, o cachorro. Cachorro é o substantivo. Agora o o que acompanha o cachorro o é um artigo definido. O cachorro, os cachorros. E se fosse uns cachorros, aí já era o artigo indefinido que estava indeterminando o substantivo. Então, nós vimos o substantivo e agora o artigo. Artigo classifica-se em definido e indefinido. E temos um adjetivo. O artigo acompanha o substantivo. E o adjetivo? O adjetivo ele serve para caracterizar o substantivo.
Ó, é a palavra que caracteriza o substantivo. Aí nós temos o exemplo. Aquela moça é muito bonita. Moça é o substantivo, bonita é o adjetivo, a característica da moça, a qualidade. Não é verdade? Temos o numeral. Numeral também bastante legal de ver o numeral. E a gente viu, não é verdade? Nós também temos, dentro do numeral, também temos classificações. Ó, é uma palavra que exprime número, ordem numérica, múltipla ou fração. O numeral pode ser cardinal, 1, 2, 3, 4. Pode ser ordinal, primeiro, segundo, terceiro, indicando ordem. Ou multiplicativo, duplo, triplo, ou fracionário, meio, terço, quarto, e assim vai. Vimos a substantivo, artigo, adjetivo, numeral, e vamos ver agora os pronomes. Os pronomes também têm as suas, dentro do pronome ainda tem as suas classificações. Ó, é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, ó, tudo ligado ao substantivo. O pronome pode ser pronome pessoal, eu, ele, nós. Pronome possessivo, que indica posse, eles. Ou pronome possessivo nosso, vosso, deles. Pronome demonstrativo, aquele, este, aquela. Pronome relativo, que, qual. Pronome indefinido, alguns, vários, poucos. Pronome interrogativo, qual, que. Nós temos vários exemplos, aqui já é apenas alguns que eu poderia citar. Tem algumas palavrinhas que se repetem, mas nós temos que observar que elas dependem do contexto em que elas são empregadas, que a gente viu isso também. Aí nós temos mais um pouquinho aqui falando sobre o pronome. Nós temos até um erro aqui no negrito, mas já não tem problema. Ó, a subclasse do pronome. Nós temos para cada pronome um exemplo. Os pronomes pessoais. Ó, o exemplo, esse que está em negrito. Ela estuda muito. Ela é o pronome pessoal. Pronome possessivo, indicando posse. A minha caneta é melhor do que a tua. Está em negrito, possessivo. Minha também é possessivo. Mesmo sem estar em negrito, ela é possessiva também, indicando posse. Sua. Pronome demonstrativo, situando de certa forma o espaço, né? Ou no tempo. Aqui tem um erro na questão do negrito, né? Que está grifado no pronome demonstrativo teu, mas não é teu, é o este ou aquele, que era para estar em negrito. Isso é o demonstrativo. Vocês lembram que no demonstrativo a gente viu também quando é que a gente usa este, esse, em que momento, se o objeto está perto da gente, este, se está longe, aquele, né? Vocês estão lembrados? Pronomes relativos são os que se referem por via de regra a um termo anterior, se referindo a algo que foi citado anteriormente. Os livros que me destes são ótimos. Tem um erro também de grafia aqui, tem óptimos. Pronomes interrogativos. Quem disse tal coisa? O quem, né? Interrogativo. Pronomes indefinidos. Um exemplo na frase. Várias pessoas se queixaram, algumas tinham razão, algumas. Por isso que o nome é indefinido. Então, assim, a gente, na nossa revisão assim simples, a gente dá um pause aqui e nós vamos para a nossa atividade. Alguma dúvida, vocês podem postar lá no grupo, alguma coisa que não estiverem conseguindo fazer, não entenderam, tá certo? Estamos aqui para ajudar vocês. Agora, não esqueçam de assistir o vídeo e deixar alguma descrição no vídeo aqui abaixo, para eu saber que vocês assistiram o vídeo, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus.